nessa aula eu separei algumas outras questões jurídicas ligadas à apuração de violências. Existem muitas formas de violência contra a criança que são consideradas crimes. Eu não pretendo exaurir, mas explicar algumas especificidades que eu acho importante nessa capacitação. Uma violência cometida contra uma criança é sempre uma circunstância que agrava a pena de qualquer crime. Eu consigo aqui destacar, apenas para fins de conhecimento, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente criminaliza a violência psicológica, ou seja, submeter a criança sob guarda ou vigilância, ou a vexame, constrangimento é considerado crime. No Código Penal, que é a nossa lei mais geral, que define quais são os crimes, a violência física, como homicídio, lesão corporal, violência negligencial pode ser a lesão corporal culposa, né, quando não decorre de uma intenção direta de matar, no mesmo sentido, uma lesão corporal culposa, quando a lesão acontece sem uma intenção direta, mas também é crime decorrente de violência negligencial, o abandono de incapaz, a ocorrência de maus tratos, a omissão de socorro. Eu gostaria de destacar aqui alguns detalhes sobre os crimes contra a liberdade sexual, né, que são o estupro, a importunação e o assédio sexual, e ainda mais especificamente os crimes sexuais contra o vulnerável, que são o estupro de vulnerável e facilitação de prostituição ou exploração sexual. O estupro, né? Hoje o Código Penal, ele define como estupro qualquer tipo de contato sexual lascivo. Não precisa mais necessariamente haver penetração. Antigamente havia uma diferenciação, eram dois tipos de crime diferentes, que era o estupro e para atos em que teria ocorrido uma penetração, ou o atentado violento ao pudor para os demais, e essa diferenciação caiu. Hoje em dia o legislador configurou como sendo estupro qualquer, então, contato sexual, tenha ou não ocorrido a penetração. E aí, no Código Penal, há duas formas de estupro. O estupro comum, quando a vítima é maior de 14 anos completos, tem 14 completos ou mais, e o estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos, ou por alguma enfermidade, deficiência mental, ou qualquer outra circunstância, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Nem para a prática do ato e nem oferecer resistência diante dessa atitude do agressor. Aqui é possível incluir, nos casos de estupro de vulnerável, os casos em que a vítima esteja dopada, como nós temos visto na mídia ultimamente. O Código Penal estabelece que todo ato sexual praticado com menor de 14 anos é estupro, né? Então, entende o legislador que não é possível se falar em consentimento antes dos 14 anos completos, que essa regra seria taxativa, ou seja, nos termos da lei, não há liberdade de autodeterminação sexual para menores de 14 anos. Então, nesse sentido, qualquer consentimento da vítima e até eventual iniciativa da parte dela é totalmente irrelevante na caracterização do crime, né? A gente vê algumas situações na vara da infância e juventude em que isso é um problema, né? Às vezes um casal de namorados em que um tenha 14 e a outra tem a idade próxima e eles iniciam a vida sexual. É muito difícil, assim, a gente dizer que o adolescente não vai ser responsabilizado, né? Porque isso fica muito ao entendimento do juiz ou do promotor inicialmente e do juiz que possivelmente vá julgar a ação. Assim, o que a lei diz é que não pode, né? Claro que para fins de infância e juventude, a gente pode até falar que os casos em concreto devem ser analisados, mas para fins de orientação geral, a gente não tem como garantir que vai ser analisado pela justiça esse olhar diferenciado, porque o que está na lei é que não é possível falar assim, autodeterminação sexual com menos de 14 anos. De todo modo, independentemente da idade da vítima, para verificar se ocorreu ou não estupro, é irrelevante, né? Se averiguar se a vítima tem
vida sexual ativa, ou algo nesse sentido. Se não pode, qualquer contexto em que a vítima esteja inserida não pode servir para excluir a responsabilidade desse agressor. Se o contato for, então, com um adolescente de 14 anos completos, né? Se o ato sexual ocorreu com uma pessoa com mais de 14 anos e houver consentimento, por mais que a gente possa falar numa diferença grande de idade, não acontece estupro, né? Mas se não acontece estupro desde que haja consentimento. Mas se não houver consentimento, então cai na regra do estupro comum, como a gente falou anteriormente. Como já falei na aula anterior, se uma adolescente com menos de 14 anos aparecer grávida, a gente fala que houve necessariamente um estupro e isso autorizaria a realização de um aborto, se ela assim desejar. Bom, e no caso do adolescente que comete o ato tido como crime, né? Então, a gente muda um foco um pouco da vítima para aquele que é tido como agressor, sendo um adolescente. Ele vai ser julgado diferente dos adultos, não é possível se falar que um adolescente comete crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a pessoa entre 12 e 18 anos comete ato infracional, né? Então, menores de 12 anos, a gente não fala sequer numa responsabilização por esse ato. Ela pode, né, a gente considera que ela cometeu um ilícito, mas esse ilícito não é tido nem como crime, que é só para os maiores de 18 anos, e nem como ato infracional, que são para os adolescentes, então, entre 12 e 18 anos. Então, se a rede se depara, né, por meio de um relato espontâneo, com uma suspeita de que um adolescente tenha praticado violência contra criança ou outro adolescente, aplica-se aqui, igualmente, o fluxo previsto também para os adultos. Então, só reiterando que entende-se por adolescente um indivíduo com 12 anos completos ou mais. Abaixo disso, ainda que se configure ilícito, não é possível se falar nem em crime nem ato infracional. O adolescente, seguido o fluxo, chegada a notícia crime até a autoridade policial, vai ser também lavrado o boletim de ocorrência em face do adolescente, e esse adolescente, no entanto, ele não vai ser julgado como adulto, né? Por quê? Porque ele deve ser compreendido como pessoa ainda em desenvolvimento. Na área infracional, a gente deve observar não só a responsabilização desse adolescente, mas também a compreensão do contexto dele e também a promoção de medidas de proteção que devam ser tomadas em relação a ele, diferentemente, então, dos adultos. O boletim de ocorrência que tiver um adolescente como agressor será enviado para o Ministério Público atuante nas varas especiais da infância e juventude, que são lá no Foro do Brás, né? A formalização e o procedimento de apuração de ato infracional tem algumas diferenças e semelhanças com os processos do adulto em termos só procedimentais, né? Também vai ter uma acusação formal pelo Ministério Público, também ele deve ter direito à ampla defesa, né, ao contraditório, a impugnar as acusações que estão sendo feitas contra ele, e essa responsabilização, a percepção se existiu ou não o ato, também vai ser definida por um juiz. Aqui, no contexto dessa capacitação, importa ressaltar que, na mesmo molde de uma violência cometida por um agressor adulto, antes de formalizar a acusação, os casos de violência sexual de crianças e adolescentes ou violência praticada contra menor de 7 anos, será também na esfera da infância e juventude infracional, realizado depoimento especial por técnicas do judiciário atuantes ali no Foro do Brás, nos moldes já exposto na aula anterior. No mesmo sentido, ocorrendo ou não um depoimento especial, caso não haja indicação, a criança não queira ser ouvida, o Ministério Público formalizará a acusação em face do adolescente com base nos indícios de prova que tenha, né? Seja também com depoimento especial ou nos demais indícios de prova que tenha.
Aqui cabe ressaltar que a criança vítima, também no caso em que o agressor seja adolescente, também tem direito a ser assistida por um advogado ou defensor público. Nesse caso, a única diferença é que, nesse caso, a vítima não, o advogado da vítima, o defensor público, não pode participar como assistente da acusação, porque isso não é possível na justiça infracional. O assistente da acusação é aquele que busca a condenação do agressor, né? Isso é possível na esfera criminal, mas não é possível na esfera infracional. Então, aqui o advogado da criança vítima, da criança ou adolescente vítima, ele vai conversar com ela, vai garantir, pode pedir medida protetiva, pode pedir para o juiz ou juíza que a criança não seja ouvida e garantir, pode interceptar eventuais perguntas feitas pelas partes, né, defesa do acusado, Ministério Público e tal, mas não pode se manifestar pela condenação desse agressor ou não pode figurar como assistente de acusação. Por sua vez, o adolescente que figura, então, como acusado de ter cometido um ato infracional, ele terá direito a ser ouvido e também terá direito a produzir as provas que pretende, como ouvir testemunha, requerer as juntadas de imagens e coisas nesse sentido. Então, o Ministério Público formaliza a acusação. Após o adolescente é ouvido, indica as provas que pretende produzir, as provas são produzidas, incluindo aí oitiva de testemunhas. Encerrada a parte de produção de provas, o Ministério Público, que é o órgão da acusação, se manifesta pela condenação ou não desse adolescente, pela responsabilização ou não desse adolescente. Depois, a defesa do adolescente se manifesta e, por fim, o juiz decide se, com base naquilo que ele viu no processo, porque é isso, né? A persecução tanto criminal quanto infracional é com base naquilo de provas que foram produzidas no processo. O juiz, com base no que está no processo, nas provas que as partes produziram, é possível dizer que o ato efetivamente ocorreu? E se esse ato efetivamente ocorreu, é possível dizer que o adolescente é o autor desse fato? Se a resposta for sim, né, para as duas indagações, se o juiz ou juíza definir que, com base nas provas, entende que o ato ocorreu e que o adolescente foi o autor desse ato, ele vai responsabilizar esse adolescente. Quais são as formas de responsabilização dos adolescentes submetidos à apuração de ato infracional? Eles podem ser a advertência, que é meramente uma admoestação verbal ali, o próprio juiz adverte em uma audiência esse adolescente de que essa conduta é reprovável, que não pode mais se repetir, e o ato se encerra, a responsabilização se encerra aí, essa é a advertência. Ele pode fixar que o adolescente cumpra liberdade assistida. O que é exatamente a liberdade assistida, né? O juiz aí, ao determinar que o adolescente seja acompanhado por meio de liberdade assistida, ele não vai fixar tempo, diferente dos adultos em que um juiz vai fixar exatamente o tempo de pena a ser cumprida pelo agressor adulto. A liberdade assistida, ela pode ir no intervalo que vai de 6 meses até 3 anos, e ele vai ser acompanhado por uma equipe técnica de um serviço de medidas do território dele, serviço de medidas esse normalmente ligado à municipalidade, por meio de convênios, e ele vai ser acompanhado por essa equipe por um mínimo de 6 meses, um máximo de 3 anos. A equipe inicialmente vai elaborar um PIA, né, um plano inicial de atendimento do adolescente, que nada mais é do que um plano de metas a serem cumpridas e alcançadas por esse adolescente. E após a elaboração do PIA, a cada 3 meses, a equipe vai enviar relatórios ao juízo responsável pelo acompanhamento das medidas, que aqui na capital é o juiz do DEIJ, o Departamento de Execução da Infância e Juventude. Então, a cada 3 meses, a equipe técnica vai mandar ao DEIJ o relatório sobre o adolescente, e nesse relatório indicará se o adolescente deve continuar sendo acompanhado em medida de liberdade assistida ou se ele já apresenta condições de ser desligado da medida, o que nesse último caso será definido pelo juízo
se assim entender que ele pode ser desligado ou não. A próxima medida socioeducativa, que pode vir ser cumulada ou não com a liberdade assistida ou com a semi-liberdade, é a prestação de serviços à comunidade. O adolescente pode ser obrigado a cumprir até 6 horas de prestação de serviços à comunidade, até 6 meses de prestação de serviços à comunidade, numa razão aí que pode variar entre 4 horas por semana e 8 horas por semana. A prestação de serviços à comunidade, diferentemente da liberdade assistida, o juiz já quantifica, no momento em que determina a responsabilização do adolescente, qual é o lapso temporal, qual é tanto a quantidade de meses quanto de horas semanais que o adolescente deverá cumprir. E, nesse caso, a equipe mandará os relatórios para o DEIJ sobre o cumprimento ou não dessas medidas. E no caso do cumprimento integral, não cabe aí ao juízo do DEIJ uma avaliação subjetiva de se o adolescente pode ser desligado ou não. Se ele cumpriu, se essa foi a única medida estipulada a ele, cumprindo o número de horas predeterminado em sentença, a medida vai ser extinta. A próxima medida é a medida socioeducativa de semi-liberdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o adolescente pode ser acompanhado pela equipe da Fundação Casa em regime de semi-liberdade por até 3 anos. E como é que funciona? Em linhas bem gerais, durante a semana, né, os dias úteis, o adolescente deve sair da Fundação Casa para estudar e para participar de oficinas de trabalho ou de atividades de jovem aprendiz, devendo retornar à Fundação Casa, à unidade de semi-liberdade, ao fim dessas atividades para dormir. Aos finais de semana, ele vai para o contato com a família e pode pernoitar com a família, devendo retornar no dia e horário, até o dia e horário combinado pela equipe técnica da Fundação. Essa semi-liberdade, ela também pode envolver, o juiz na sentença pode condenar a semi-liberdade e também a prestação de serviços à comunidade, porque como na semi-liberdade o adolescente tem acesso ao meio externo, ele então também pode ser impelido a cumprir prestação de serviços à comunidade. E a última e mais drástica medida socioeducativa que pode ser aplicada a um adolescente é a medida socioeducativa de internação, né, que pode ir também de 6 meses até 3 anos, e nos mesmos moldes da liberdade assistida, na internação e também na semi-liberdade, me esqueci de dizer isso, a equipe técnica da Fundação Casa, nos casos de semi-liberdade de internação, é quem vai realizar o PIA, né, o Plano Inicial de Atendimento, com o objetivo das metas a serem atingidas, e enviará relatórios trimestrais também ao juiz do DEIJ, dizendo se é necessária a continuidade ou não da medida socioeducativa aplicada, ou se sugere que a medida mais grave seja trocada por uma medida menos gravosa, né? Para a fixação de qual medida socioeducativa vai ser utilizada para responsabilizar o adolescente, o juiz deverá analisar não só a gravidade do ato infracional, mas também a capacidade de compreensão da medida socioeducativa, a necessidade de imposição dessa medida, o contexto de saúde mental desse adolescente, né? Se de repente essa agressão ocorreu no momento de surto, que já está contido, já passou, e tudo isso deve ser encarado sob a perspectiva da necessidade ou não da imposição dessa medida. E, claro, a medida ela também não pode ser uma consequência mais grave do que o ato praticado pelo adolescente, e nem, dependendo do seu contexto, significar um sofrimento muito exacerbado, né? Então, em casos de adolescente que tem questões de ordem de saúde mental, deve ser analisado com muita cautela, né? Essa capacidade, essa possibilidade de restrição de liberdade desse adolescente no âmbito da Fundação Casa. Ao juiz da infância e juventude infracional também cabe aplicação de medidas protetivas, né, como acolhimento institucional, tratamento de saúde,
E, nesse sentido, a rede protetiva, né, pode ser acionada pelos serviços de medida, também pela própria Fundação Casa, e zelar, e todos, juntamente com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, devem zelar para a garantia dos direitos desses adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. E esse adolescente, por óbvio, né, todas as suas questões de pessoa em desenvolvimento, e deve ter mantidos acessos aos serviços de saúde, assistência, educação, trabalho, moradia e etc. Então, são essas questões que eu queria trazer para vocês nessa aula. A Defensoria Pública está sempre de portas abertas para esses trabalhos em rede, que entende ser muito importante para o nosso trabalho como um todo, na proteção dos direitos e garantias de adolescentes e crianças vítimas de violência. Obrigada.